Dia a todos, iniciamos mais uma reunião da disciplina de urologia, hoje dia 9 de junho. Hoje a reunião terá como temática especial aí temas de endurologia e litíase e será coordenada pelo professor Ricardo Miyaoka. Então, Ricardo, por favor. Bom dia a todos, agradeço aí o Cássio pelo convite. Vamos dar início então à reunião. Hoje, como o Cássio adiantou, a temática é endurologia e litíase. A gente vai apresentar um caso que tem uma certa complexidade, então provavelmente vai ser o único caso da reunião, e a seguir a Marina vai iniciar a sessão do Crossfire, que vai discutir o tratamento de cálculos de cálice inferior acima de 10 milímetros. Marina, pode dar início então, por favor. Marina, você está sem áudio. Está mudo o seu microfone, Marina. Perdão, pequeno problema técnico. Bom, meu nome é Marina, R5 do serviço, vou apresentar a reunião de hoje. MAF masculino, 53 anos, com uma queixa de cálculo coraliforme à esquerda. É um paciente comerciante procedente de Valinhos, que veio encaminhado pela gastrocirurgia por conta desse cálculo coraliforme à esquerda. Paciente que referia dor lombar esporádica, sem outros sintomas concomitantes. Nunca apresentou nenhum episódio de pielonefrite ou demais infecções. De antecedente pessoal, um paciente que é um pós-operatório de 2019 de um transplante hepático em uso dos imunossupressores micofenolato e everolimus. O transplante foi por conta de uma cirrose hepática por álcool mais um CHC. O paciente é tabagista, ativo, 45 anos, maço, e já havia feito uma tentativa de leco há 1 ano, porém uma tentativa, né? Foi enviado para leco, mas não foi realizada por conta de uma coagulopatia que ele apresentava na época. No exame físico, então, o paciente estava bem, ictérico 1 cruz em 4, um abdômen indolor à palpação, tinha uma esplenomegalia palpável, Jordano negativo bilateralmente e DB negativo também. Nos exames laboratoriais, já era um paciente que apresentava uma anemia, um HB de 10, um leuco de 2,240, plaqueta de 287 mil, creatinina de 1, RNI 1,09. A urina 1 tinha uma leucosterase positiva e um nitrito negativo. E leucócitos maior que 100 por campo. Lembrando que a referência é 5. Solicitamos, então, uma tomografia de abdômen e pelve, que eu vou passar para os senhores como vídeo, e, na sequência, as fotos. Então, se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. Pode descrever, Marina. Então, aqui no primeiro corte, nós podemos ver um cálculo coraliforme importante. Deixa eu voltar para vocês acompanharem de novo enquanto eu falo. No rim esquerdo, é um cálculo que ocupa a pelve e uma parte também do polo inferior. Aqui nas imagens estáticas nós conseguimos ver melhor, tá? A extensão desse cálculo. O mesmo... Eu trouxe essa imagem também para a gente ver vias de acesso, já pensando na conduta. E agora eu trago para os senhores o que vocês fariam. Excelente, Marina. Então, a gente tem um paciente, só retomando aí para quem entrou um pouquinho mais atrasado aí na reunião. É um paciente masculino, 53 anos de idade. Ele é um transplantado hepático em 2019 e foi diagnosticado com esse cálculo coraliforme à esquerda. E vem tendo, acho que episódios de dor, né, Marina? Dor e infecção. Exatamente. E veio para tratamento. Havia uma indicação prévia, pelo que você me contou na história aí, de que ele foi indicado para litíase extracorpórea e foi abortado por conta da coagulopatia. Da coagulopatia. O Neto está na sala? O Neto está na sala? Estou sim, Ricardo. Ô Neto, comenta, por favor, o que você acha dessa indicação da litíase extracorpórea no tratamento de um cálculo como esse. Se a gente for se basear nessa tomografia que a gente acabou de ver, não foi bem indicada pela massa calculosa, né? Uma tomografia que mostra, eu olhei rapidamente aí, não sei se é um cálculo
coraliforme, como a Marina descreveu, ou um cálculo grande de pelve com um cálculo grande de grupamento calicinal inferior. Mas, de qualquer modo, é uma massa calculosa aí que passa de 3 centímetros, sem dúvida, e com isso a litotripsia extracorpórea já apresenta resultados ruins para eliminar todos esses fragmentos. Então, se fosse esse cálculo aí, foi uma indicação inadequada no meu ponto de vista. Perfeito. E a questão da coagulopatia, como que se encaixa nessa indicação da litripsia? Perfeito. É uma das contraindicações, né? A gente tem malformações anatômicas, gestação, infecção com obstrução e coagulopatia, né? A gente não vai ficar fazendo uma litotripsia, ondas de choque num paciente coagulopata, que nesse caso provavelmente pelo antecedente do transplante hepático. Só não ficou claro para mim se agora ele tem coagulopatia, porque ele tem plaquetas boas, não tem plaquetopenia e tem um coagulograma normal, pelo que a Marina descreveu. Então, ele ainda apresenta coagulopatia, Marina, para pensar no tratamento de agora? Não mais, Neto. Agora já está corrigido. Tá, então tá bom. Mas também seria uma outra contraindicação para leco, além da massa de cálculo, a coagulopatia. Perfeito, eu concordo. Então, eu, na verdade, só toquei nesse ponto. Acho que para a maioria do público, como a maioria do público nosso aqui é de urologistas, é meio óbvio que é uma má indicação, mas é mais para reforçar essa ideia da má indicação para cálculos de grande massa calculosa, especialmente num paciente como esse, que me parece ter uma distância pericálculo ali na tomografia axial acima de 10 centímetros, então uma massa de cálculo acima de 20 centímetros cúbicos. É um coagulopata em potencial, né? Agora não está, mas e é para tratar um cálculo de infecção, né? Então, acho que são diversos fatores que colocam ele como um mau candidato para litripsia extracorpórea, que acho que hoje na atualidade já tem indicações restritas, mas nesse caso especificamente, realmente eu considero uma má indicação. O Cássio levantou a mão, pode comentar, Cássio. Neto, rapidinho, como essa reunião é acessada por graduandos também, definição do cálculo coraliforme, para deixar para eles. Pode falar, Marina. Perdão, não escutei. Definição do cálculo coraliforme. A gente tem graduandos aqui assistindo. O que é um cálculo coraliforme? O cálculo coraliforme é um cálculo habitualmente grande, maior de 2 centímetros, que ocupa um ou mais cálices, podendo ser completo ou incompleto. Ok. Pode seguir. Muito bem. Então, pode continuar, Marina. O que foi proposto para ele? Bom, quanto à conduta, então, nós optamos por fazer um uretero reno flexível, mais uma passagem de duplo J à esquerda, por conta de uma dificuldade técnica de realizar uma percutânea. Eu não trouxe anteriormente para não atrapalhar a discussão, mas a gente havia feito já uma rodada prévia de uretero reno nesse paciente, 4 semanas antes dessa nova abordagem. Ô Marina, volta um pouquinho a axial, então, a corte axial. Um minutinho. Perfeito, esse é o corte bom. Esse comentário é bom, né? Porque, assim, a princípio, acho que todo mundo concorda que seria a melhor abordagem fazer um acesso percutâneo nesse paciente para o tratamento de uma massa de cálculo grande. A questão a ser discutida aqui, né, realmente, acho que tem duas coisas que trazem um pouco de preocupação, que é a situação de coagulopatia e o acesso renal, visto que é um baço que se projeta ali para cima do rim esquerdo. Juliano, você está na sala? Você quer comentar aí a dificuldade sobre o acesso? Você tentaria o acesso? Ou você acha que é um acesso que não traz muita dificuldade? E por que você pensa disso? Eu acho que dá para fazer um acesso pelo cálice inferior. Esse corte axial que a Marina mostra não dá ideia, né? Porque está no nível da pelve. Aqui dá para ver que tem o colo tá um pouquinho retrorrenal, né? Mas no polo inferior especificamente eu precisaria de um corte para ver isso. Mas me parece que tem uma janela razoável para acessar o polo inferior e a partir do polo inferior tratar essa massa calculosa da pelve. Não digo que é fácil, mas é um acesso possível. Não dá para fazer acesso superior, sem dúvida nenhuma, porque o baço está na frente. E nem médio, né? Porque médio parece que tem o colo e o baço. Marina, essas de sagital não resolve nada. Você tem que botar uma axial no polo inferior. Bem, então... Professor... Peraí só um pouquinho, o doutor Samu levantou a mão, pode comentar, Samu. É o seguinte, haveria indicação de fazer uma cintilografia com DMSA, apesar de que tem uma função aí pela
pela tomografia, você acha que não estaria indicado antes de qualquer procedimento? Esse é um bom comentário, Trossamo. Vou deixar o Dr. Luiz Eduardo, que é o coordenador da área, está na sala agora. Luiz, você quer comentar a questão de avaliação de função renal neste caso aí, por cintilografia? Bom dia. Não sei se o Luiz está nos ouvindo. Oi, bom dia, Ricardo. Desculpa, o microfone estava ruim aqui. Então, eu acho que a cintilografia aí seria interessante, sim, porque realmente é um rim meio sofrido, tudo. É importante a gente ter um parâmetro até para acompanhar depois o paciente, mas, assim, pela quantidade de parênquima que ele tem, eu acho que é um rim funcionante que a gente vai preservar. Seria a título, assim, de segmento depois para esse paciente, né? O Ricardo, vocês comentaram sobre o acesso já desse paciente. Desculpa, eu entrei há pouco, eu não vi o início. Não se preocupa. Eu acabei de, na verdade, Luiz, se você quiser comentar, eu acabei de perguntar sobre a questão do acesso, porque foi uma das considerações para definir conduta, né? Eu acho que não tem muita dúvida que a melhor opção aí seria optar por uma percutânea devido à massa de cálculo, mas existem algumas considerações específicas neste paciente. O que você pensa sobre a via de acesso nesse caso, Luiz? Então, esse paciente é um transplantado hepático, né, e ele tinha hipertensão portal, e se a gente observar na tomografia, a gente vai ver que ele desenvolveu uma circulação colateral renal muito grande. Então, ele tem vasos perirenais bem calibrosos, assim, do calibre até da cava. Na hipertensão porta, né, o ligamento espleno-renal, ele acaba, vamos dizer, criando veias ali naquela região. Então, a grande preocupação nossa nesse paciente seria a gente acabar causando aí um sangramento grande no acesso percutâneo por conta dessas varizes perirenais, né? Se a gente observar aí na tomografia, embaixo do baço ali tem vasos muito calibrosos, né, do tamanho da cava. Perfeito, então, excelente. Essa é a consideração maior nesse caso aí do cuidado com o acesso percutâneo, né? Infelizmente, eu estou vendo aqui na reunião, não estou vendo ninguém da radiologia para comentar. Eu confesso que eu não tinha notado essa vascularização. Agora que termina o baço, aquela área ali, logo abaixo do baço, são vasos. E não sei se tem a imagem com contraste aí. Tem, Marina? Tem mais para frente, professor. Ah, legal. Aí mostrando essas imagens com contraste vai ficar bem claro, né? Perfeito. Bom, pode seguir então, Marina, mas eu acho que essas são as considerações importantes. Eu acho que o Juliano comentou que ele enxerga uma janela de entrada para o cálice inferior, eu concordo, parece que há mesmo, mas essa consideração do paciente se ter hipertensão portal e uma vascularização anômala em volta do rim realmente traz um temor aí em relação ao risco de sangramento. Pode seguir. Bom, aqui eu trouxe só os cortes evidenciando a janela pequena que a gente teria aqui para fazer a percutânea. E a passagem do fio guia, então, na escopia, a passagem do flexível já na massa calculosa, tá? Quando fizemos uma pielografia, então, foi visto um extravasamento de contraste no grupo calicinal superior. Para resolver isso, passamos um duplo J e terminamos de fazer a fragmentação dos cálculos e saímos. Então, teve uma lesão da pelve renal, com o extravasamento desse contraste. A cirurgia durou por volta de 2 horas, com uma perda sanguínea mínima. Esse paciente foi encaminhado para a enfermaria, já estubado em uso de ceftriaxone, e foi de alta no PO3 com ceftriaxone M até completar 7 dias, mais nitrofurantoína profilática. Marina, só comentando, a lesão foi no fórnice da papila, no finalzinho do cálice superior, não na pelve, viu? Desculpa. Luiz, essa lesão foi provocada pelo fio guia ou foi durante a fragmentação? Foi assim, foi feita a fragmentação usual, tudo. No final da cirurgia, a gente sempre faz uma pielografia de controle, né?
E aí a gente observou que no fórnice do cálice superior tinha esse extravasamento, né? Pode ter sido uma pressão alta na pelve, pode ter sido fio guia inicial, não sabemos dizer, né? Mas isso aí às vezes pode acontecer, né? Não é uma coisa usual, mas às vezes pode acontecer. E vocês estavam trabalhando com bainha ureteral nesse caso ou não? A gente usualmente tem usado bainha, assim. Nesse caso, agora eu não me recordo totalmente, mas acredito que tenha sido utilizado, sim. Eu acho que uma das imagens prévias da Marina mostra a bainha lá. Recua uma, Marina. Acho que dá para ver a bainha locada, se eu não me engano. Enfim, achei que tinha mostrado, mas tudo bem. Acho que devia estar com bainha, sim. O que me parece aqui que a imagem da esquerda é a passagem do fio guia curetero rígido, né? E a direita eu realmente estou em dúvida se tem bainha. Por isso que eu estou perguntando, como o Luiz falou que não foi identificada o que foi exatamente a causa da lesão, e ele aventou a hipótese de aumento de pressão intrarrenal, é só para lembrar, né? A bainha pode minimizar esse risco, né? Como ela permite uma drenagem um pouco melhor do sistema superior, mas é só para... Isso é bem lembrado aí, Ricardo. Sempre ajuda a diminuir a pressão, né? Ainda mais em casos como esse, como a gente antevê uma massa de cálculo maior, né, Luiz? Às vezes a fragmentação vai provocando aquela névoa de fragmentos que acaba dificultando o procedimento num curto espaço de tempo, né? Então, utilizar a drenagem nesses casos ajuda. Né? Tá bem, e aí? Esse paciente, então, retornou no pronto-socorro no PO10 com uma queixa de dor lombar à esquerda de intensidade 8 em 10, refratária à analgesia, com uma disúria e uma hematúria leve. Referia também calafrios e uma febre não aferida. No exame físico estava em regular estado geral, estava febril, 38 graus, uma PA normotenso normocárdico, tinha um Jordano positivo à esquerda, DB negativo. Na entrada, os laboratoriais já mostravam, então, um HB de 6,7, leuco de 8.700 sem desvio, plaquetas normais, creatinina levemente aumentada comparado com a primeira de 1,3 e RNI normal, urina 1 infecciosa. Nesse momento, nós solicitamos uma tomo também de abdômen pélvico para avaliar o que estava acontecendo, se havia alguma complicação da cirurgia, uma pielonefrite, coisas do gênero. Essa, então, é a tomografia, já é essa fase sem contraste. A gente pode ver logo de início, já intraperitoneal, uma coleção com contraste ainda do procedimento cirúrgico perirrenal e adentrando a cavidade. O laudo verbal dessa tomografia foi exatamente isso, uma coleção perirrenal que se estendia para a cavidade intraperitoneal. Trouxe outro corte aqui também, que eu acho que vai dar para visualizar melhor isso que eu estou falando. Também sem contraste, né? Foi optado por fazer sem contraste nesse momento. Aqui, então, nós temos vazamento de contraste bem... o duplo J alocado. Aqui a fase com contraste, também acho que a gente consegue ver aquilo que o Dr. Luiz comentou. E essa hérnia? Ele não tinha essa hérnia. É que a primeira tomografia, professor, foi pré-transplante, né? Então, eu fiz uma pequena adaptação aí. A hérnia vem depois. Então, essa é a última imagem tomográfica que eu tenho dessa grande coleção perirrenal. Ok, então o paciente voltou aí, acho que PO10, né, Marina? Com PO10. sinais do início de uma sepse, possível sepse, né? E a imagem mostrou isso aí. O que foi o pensamento de vocês aí, Luiz, quando ele retornou aí nesse quadro? Então, ele, na verdade, aquele extravasamento lá no fórnice, né, causou esse hematoma, um trauma renal, né? Na verdade, isso não é usual numa ureterorreno, né? Mas esse paciente acabou desenvolvendo um grande hematoma, na verdade subcapsular, porque se a gente observar bem, não sei se nessas imagens dá para ver, mas o rim, ele está
vamos dizer, comprimido. Você vê que é um hematoma E na coronal, subcapsular. ali, na coronal dá para ver que é subcapsular. É aí. E ele acabou rompendo também um pouco a cápsula e foi para a gerota, mas eu acho que o hematoma não invadiu a cavidade abdominal, entendeu? Ele ficou ali meio, vamos dizer, retido pelo mesocólon, mas um hematoma enorme, né? E que não é uma coisa usual, né? E a gente volta para aquela ideia inicial aí da hipertensão porta, né? E de varizes perirenais, que numa situação dessa, um pequeno rompimento do fórnice aí pode ter originado todo esse hematoma gigantesco aí, né? Mas essa imagem não dá para ver as varizes. Tem um hematoma inicial com contraste. Eu tenho aqui, se eu conseguir, eu coloco, eu passo para a Marina, se ela puder pôr depois, que mostra bem as varizes. É interessante de ver, é um negócio diferente. Mas então é isso, né? Eu acho que esse caso aí, a hipertensão porta, ela é uma situação usual, né? Eu não me lembro de ter visto nenhuma ureterorreno que causou um hematoma desse porte, assim. E não houve dúvida no exame de imagem, na descrição, em relação a ser um hematoma ou ser um urinoma, né? Um possível urinoma infectado. Não houve dúvida. Não houve dúvida, né? Foi laudado como um hematoma, de fato. E você vê também contraste dentro do hematoma, quer dizer, extravasou ali um pouco, né? E aquilo ficou retido. O contraste, na verdade, eu acho que o hematoma ele fez talvez no intraop, porque você vê contraste, talvez ainda da pielografia que ficou retido ali. Ok. Então ficou nessa situação aí, PO10 de uretero flexível, tem um hematoma grande comprimindo, né, o rim. O paciente está com início de sinais de sepse. E eu não sei se o Neto participou da condução desse caso, Neto, mas você quer comentar como que você pensa que seria ideal conduzir? Eu não participei da condução, esse caso foi o Dr. Luiz que operou, mas o que eu faria nesse ponto é assim, o paciente acabou de dar entrada com sinais de sepse, como se descreveu, e a gente diagnosticou um hematoma subcapsular. Então, o que eu faria era, eu entraria com antibiótico, apesar de saber que, às vezes, o paciente pode ter febre só pela reabsorção de hematomas, mas como ele estava borderline, um paciente transplantado hepático, eu entraria com antibiótico, hidrataria, antibiótico de amplo espectro, e a princípio apenas o acompanharia. Eu não pensaria em fazer nada invasivo, porque claramente, às vezes o exame não mostra uma coagulopatia, mas ele, tanto na leco quanto nesse procedimento, deve ter algum grau de disfunção aí para levar a uma complicação tão rara. Então eu optaria por não ser invasivo e não pensaria em drenar esse hematoma, tampouco em uma conduta mais agressiva, eventualmente uma nefrectomia, alguma coisa. Seria antibiótico, estabilizar o paciente e observá-lo. Ok. O que foi feito, Marina? Bom, esse paciente, então, foi internado, foi iniciado meropenem, como o Neto, né, sugeriu, realmente, segundo a orientação da CCIH, por ser um paciente transplantado, imunossuprimido. Foi transfundido 2 concentrados e realizado uma vigilância infecciosa com controle de HB-HT. Por ser transplantado hepático do serviço, o fígado foi chamado para avaliar. Nessa avaliação do fígado, eles já, de cara, associaram vancomicina, por conta do quadro do paciente, e sugeriram a drenagem desse hematoma via radiointervenção, pelo medo desse paciente evoluir com abscesso renal. E aí, apesar da estabilidade clínica e laboratorial que esse paciente começou a apresentar durante a internação, eles mesmos já solicitaram que a radiointervenção drenasse esse hematoma. Eu acho que essa consideração da imunossupressão do paciente, eu acho que é cabível, né? É um paciente especial. E também acho que essa interdisciplinaridade do caso, né? Uma vez que o paciente é um transplantado renal, acho que tem que ser levado em consideração para indicar a conduta, né? Não sei se o Luiz pensa diferente. Eu acho que, assim, esse caso em especial, né, o pessoal do transplante hepático, eles sempre acompanham os pacientes deles, né, e a gente tem que tratar em conjunto, né. Então, a gente dava a nossa opinião e eles a deles, nem sempre batia, né, mas a gente tem que ter um respeito aí mútuo e tentar ter uma conduta de acordo, né. Inicialmente, a gente
eu particularmente acho que a drenagem de hematoma, assim, não vai resolver, a não ser que ele esteja liquefeito, né? Ou ele esteja infectado e abscedado, né? Então, inicialmente, a gente não estava querendo muito drenar isso, mas a gente respeitou a conduta deles, né? E trabalhamos em conjunto. Eu concordo, eu também tenho a impressão que, por ser um hematoma, apesar de ser um hematoma de grande volume, me parece que ele está contido pela girota, né? E eu concordo com você, não tem sinais evidentes ali de um abscesso, né? Não tem gás na coleção, não tem nível líquido. Então, eu concordo com vocês. Se houvesse estabilidade hemodinâmica no controle do quadro infeccioso, eu tenderia a fazer um tratamento não operatório e também preocupado com a própria drenagem percutânea acaba incorrendo nos mesmos riscos que você já tinha considerado para não fazer o acesso percutâneo para o tratamento do cálculo, né? Então, às vezes, na ânsia de querer drenar, pudesse agravar o quadro com um sangramento ainda maior. Tudo bem, Marina, vamos ver. E aí? Bom, eu trouxe aqui a tomografia do procedimento realizado pela radiointervenção, então. A gente pode ver um dreno posterior saindo ali do lado esquerdo. Eu tinha pedido para o residente da radiointervenção participar, mas infelizmente ele tinha um paciente, não conseguiu. Aqui no corte, então, com contraste. A gente já consegue ver bem delimitado o hematoma, drenado. Drenou uma quantidade considerável. E o dreno saindo posterior naquela janela que a gente havia conversado. É bem interessante essa imagem aí, porque me parece que o acesso foi bem posterior, né? Bem ali próximo da musculatura paravertebral. É um acesso bem direto ali na coleção, e o resultado me parece bem satisfatório, hein? Porque diminuiu de forma considerável o volume. Não houve dificuldade nessa drenagem, porque o hematoma já tinha 10 dias de evolução, né? Conversando com eles, houve sim uma dificuldade. Foi lavado várias vezes esse hematoma, inclusive ele foi drenado 2 vezes num período de 2 dias, tá? E fora isso, eles optaram também por infundir alteplase pelo dreno. Eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha visto. Eu trouxe um pouquinho para falar rapidamente do princípio do uso de fibrinolítico em coleções complexas. Eles fazem, então, essa lavagem exaustiva do sítio, fazem manobras com o dreno para poder esvaziar melhor, e em alguns casos eles indicam o uso, mas também não tem nada comprovando a vantagem, porque é um material de custo muito elevado. O tratamento completo com fibrinolítico pode sair até R$4.000, pelo que o pessoal da radiointervenção estava conversando comigo. Não tem uma dose bem definida, mas é sabido que pode ser feito até 10 miligramas, e eles seguiam pelo volume da coleção, até 100 ml, 2 gramas, de 100 a 304 gramas e maior de 306 miligramas. Só tem que tomar alguns cuidados, né? O paciente anticoagulado, leito cirúrgico precoce, né, atual, e fístulas abdominais, não é indicado ser feito. As indicações mais bem estabelecidas são derrames pleurais parapneumônicos loculados, coleções espessas e coleções residuais loculadas que já foram drenadas e que não são passíveis de resolver com cirurgia, que eu acho que foi onde o nosso paciente acabou se encaixando. É um procedimento seguro e os critérios de sucesso da drenagem são drenagem menos de 10 ml em 24 horas, melhora clínica e laboratorial e ausência de fístula. Lembrando que a imagem de controle não é mandatória, tá, nesses casos. Boa, essa aí foi uma boa, viu, Marina, para esclarecer. Eu desconheci o uso da alteplase numa situação dessa. Como que é feito isso? Isso é injetado pelo dreno? Isso é injetado pelo dreno. Eles injetam, fecham o dreno e deixam um tempinho fechado, aproximadamente 1 hora, 1h30. Depois eles abrem o dreno e deixam drenar pela gravidade. Eles chegam a fazer isso 2 vezes por dia, por 3 dias. Por isso que o custo é tão alto. Então, eles deixam para situações bem restritas, né? Essa indicação do uso da alteplase. Mas é bem interessante. Então, nesse caso, foram feitas 2 injeções. Foi uma punção e 2 injeções de alteplase. Na verdade, foram 4 injeções de alteplase. Porque foram 2 dias. 2 cada dia. Luiz, você quer comentar o uso da alteplase? Você conhecia? Já tinha experiência prévia com isso aí?
Então, Ricardo, eu também desconhecia esse tratamento, assim, é uma novidade, assim, eu acho que é uma coisa válida, né, em algumas situações. Para ele, eu acho que inicialmente teve algum benefício, né, mas assim, não resolveu totalmente o hematoma, né, não sei se a Marina vai dar sequência aí, mais imagens, tem? Mais imagens não, professor. É. Ele tem muitas imagens, né? Não, eu particularmente eu acho assim que reduziu um pouco, mas não foi muito. Assim, esse paciente ficou bastante tempo internado. O pessoal do transplante insistiu para a gente tirar o rim. Assim, teve uma pressão muito grande para a gente tirar o rim dele. E assim, e ele fazia febre pós-operatória, febre, vamos dizer, diária. Tinha um pico febril diário. E interessante assim que o leucograma dele estava bom, não estava tão alterado, PCR alto, e na verdade, assim, eu particularmente acho que ele estava fazendo febre de reabsorção do hematoma. Tanto que a gente insistiu na nossa conduta conservadora, né? Ele acabou perdendo o dreno e o hematoma ficou grande ainda. E a gente insistiu, depois ele parou de fazer febre e foi evoluindo bem. Então, eu acho que assim, a gente tem que lembrar dessa situação o Juliano comentou no início aí, ou o Neto comentou, sobre febre em hematoma, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Em reabsorção de hematoma da febre, não necessariamente ser um quadro infeccioso, né? Ele em nenhum momento apresentou instabilidade, né, hemodinâmica, né, Marina? Não, em nenhum momento. É como de normalidade, mas tinha um PC 160. Tinha esses picos febris diários, era uma vez ao dia, e não era uma febre alta. Ele ficou bastante tempo internado, como o Dr. Luiz falou. E basicamente foi isso, né? Eu até trouxe aqui um artigo rápido sobre isso que o Dr. Luiz falou da febre de reabsorção. Só coloca, por favor, como é que foi? Coloca a evolução dele, como é que foi. Isso. Então, na cultura da secreção drenada, veio uma E. coli multi-R sensível à meropenem e amicacina. Dado a estabilidade do quadro, depois de um bom tempo, ele foi para casa com amicacina ambulatorial e orientações para quantificar o débito do dreno. Voltou no ambulatório, foi melhorando, o débito desse dreno foi caindo, até que foi sacado. Agora que o Dr. Luiz comentou, não lembro se ele perdeu ou se a gente sacou, é uma boa pergunta. E foi realizado um ultrassom que comprovou a fragmentação completa e a ausência de novos cálculos, mesmo depois de todo essa pequena complicação que teve, foi programada a retirada do duplo J. Rapidamente falando do que o Dr. Luiz falou, esse artigo fala... Marina, desculpa, só queria mostrar aqui para o pessoal, isso aqui, olha, eu não sei se dá para ver a tela aqui do meu computador. Eu acho que eu preciso parar de compartilhar a minha, peraí, professor. Tá dando para ver, não? Tá um pouco desfocado, afasta um pouquinho. Melhorou? Aí, agora tá bom. Tá vendo aquela imagem branca ali na borda inferior do rim? Sim. Isso aí é o vaso que ele tinha, um dos vasos, né? Então, é do calibre da cava, por isso que a gente optou por fazer flexível nele, porque além desse aí tinha outros envolvendo o rim. Então, realmente era um caso atípico, né? Impressionante mesmo, hein? Juliano, você falou acesso percutâneo ainda? Então, você viu que eu confundi esse vaso com o colo, né? Na hora que eu estava escrevendo. Não sei se dá para ver essa imagem aqui também. Tem mais um vaso ali, ó. O colo direito, você está querendo mostrar? Olha só o Luiz, vaso ali branco. À direita. Vira mais para a esquerda um pouquinho. Não, acho que ele está aqui. Ah, sim. Não, agora vi. É isso que ele Deu para ver ali? Sim. O vaso circundando o rim, né? Então é isso aí.
Obrigado, Marina. Desculpa aí. Ô, Luiz, e no intraoperatório, que eu me lembre, você, quando descreveu, você não notou nenhum sinal de sangramento, né? No final, além do extravasamento do contraste, mas não houve sangramento ativo, né, no intraoperatório. Não, Não. teve coisa assim que a gente não deu muita bola no POI, ele teve dor, mais do que o usual. Provavelmente pela distensão aguda, né, da cápsula renal, provavelmente. Mas dar um hematoma desse tamanho, né? Mas ele teve dor no POI. Ok. Quer comentar esse artigo, Marina? Bom, rapidamente falando, foi um artigo que foi feito para febre de reabsorção após biópsias percutâneas renais. Então, a complicação mais comum envolvendo a biópsia é o sangramento e hematoma perirenal. A febre de reabsorção é um sinal comum visto na prática clínica após a formação de um hematoma. E esse quadro pode levar à pressão psicológica tanto do paciente quanto para o próprio médico que está tratando, pode levar ao uso abusivo de antibióticos e também a um tempo mais prolongado de internação. Foi um estudo retrospectivo, então, com mais de 2.000 casos, em que foi analisado todos os parâmetros laboratoriais, hemograma, função renal, urina 1, coágulo e ultrassom de rins e vias. Anticoagulantes, AS, AINES foram todos descontinuados uma semana antes da biópsia. Então, foi definido como um sangramento pós-biópsia, hematúria macroscópica e hematoma perirenal, e foi realizado o diagnóstico diferencial entre infecção e febre de reabsorção, baseado tanto nos sinais e sintomas do paciente, quanto aos exames laboratoriais de imagem e as culturas. Como resultado, então, 5,8% dos pacientes apresentaram sangramento, 4,5% apresentaram hematoma perirenal e 2% hematúria macroscópica. Dos 118 pacientes que apresentaram essa complicação, 57 deles apresentaram febre e só 9 eram de origem infecciosa. Então, 6 eram de infecções pulmonares e 3 eram realmente de abscessos perirenais, né, coleções infectadas. 48% não era de origem infecciosa. Então, para a gente guardar, a característica dessa febre de reabsorção é uma febre de 1 a 7 dias após a biópsia, com uma duração de até 10 dias e de temperaturas baixas, 37,5 até 38. Lembrando que os hematomas grandes, maior de 3 centímetros, eles são 5 vezes mais propensos a desenvolver esse quadro. Então, essa febre, ela vai aumentar o metabolismo, o consumo de oxigênio e energia e, habitualmente, vai ser confundida com uma infecção secundária. Costuma aparecer no 6º dia, como eu falei, com temperaturas mais elevadas no período da tarde, um pico febril por dia e sempre menor que 39 graus. E essa temperatura, ela vai caindo gradualmente, eles descrevem como 1 grau por dia, até estabilizar. O tratamento, então, do quadro é basicamente antipiréticos e demais sintomáticos, e identificar essa patologia previne uma série de exames desnecessários e o uso de antibiótico terapia desnecessária. Muito bom artigo, hein? E acho que ilustra bem o quadro. Era bem provável que esse paciente tivesse incluído, né, nessa categoria de febre não infecciosa, né? Exatamente. Excelente, muito bom artigo. Bem, acho que pela adiantar da hora, é melhor a gente passar para a próxima fase da reunião, que é o Crossfire, né? Acho que quem vai apresentar é a Marina e a Natália. Uhum. Então, o tema do Crossfire hoje é tratamentos de cálculo de cálice inferior acima de 10 milímetros, né? Então, pode começar a sessão, Marina. Ótimo. Bom, só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu vou defender, então, a abordagem por uretero-reno, né? Ou retrograde intrarenal... esqueci a última sigla. Isso. Exato. Esses são os artigos que eu baseei para poder defender o meu lado. Uma breve introdução, lembrando que os cálculos de grupo calicinal inferior compõem 25% a 35% deles, e que algumas coisas precisam ser consideradas na escolha da técnica cirúrgica, como o biotipo do paciente, o custo que esse procedimento vai levar com o tempo de internação e a taxa de reoperação, a localização do cálculo e a anatomia renal, e também o desejo do paciente. O guideline mostra que as opções terapêuticas para cálculos de 1 a 2 centímetros em grupo calicinal inferior consiste tanto em percutânea, uretero-reno e leco, e que alguns fatores precisam ser analisados para escolher qual dos 3 tipos seria o mais adequado, como o ângulo infundíbulo pélvico
pequeno, extensão do cálice inferior, principalmente se longo, maior que 10 milímetros, se o infundíbulo é estreito, menor que 5 milímetros, e a distância pele-cálculo, se maior que 10 milímetros. Então, a ureterorreno é minimamente invasiva, é usado para fragmentação ou até mesmo mobilização do cálculo do grupo calicinal inferior para um ponto mais acessível que facilite a fragmentação. Durante os últimos anos, nós tivemos vários avanços tecnológicos, com uma melhora da fibra ótica, maior flexibilidade das fibras lasers. Temos a angulação bidirecional do flexível, que facilita bastante. É seguro e eficaz tanto em gestante, obesos e pacientes com coagulopatia. E deve ser fortemente considerado primeira opção de tratamento para cálculos em grupo calicinal inferior de 10 a 20 milímetros. Na percutânea, a gente vê que é um procedimento mais invasivo, tem um maior risco de complicações, como sangramento, com necessidade de embolização, lesão de órgãos adjacentes, extravasamento de urina, apresenta maiores taxas de transfusão e, como consequência, maior tempo de hospitalização e maior custo, e fica reservado para cálculos em grupo calicinal inferior maior que 20 milímetros. Um dos artigos, então, fez uma revisão sistemática da literatura, comparando percutânea com ureterorreno quanto à taxa livre de cálculo, tempo de hospitalização, necessidade de procedimentos complementares e complicações. O que a gente tem, então? Quanto à taxa livre de cálculo, a gente já consegue ver que no grupo calicinal inferior cai para 50% a 70%, e que não houve uma significância estatística entre os dois métodos, principalmente quando falado de mini-PERC, não teve uma diferença importante. O tempo operatório também não teve significância estatística entre os dois métodos. Já no tempo de hospitalização, comprovado, então, como eu disse no começo, que a ureterorreno é menos invasiva, tem uma alta mais precoce. Complicações, percutânea com maior taxa de sangramento, necessidade de transfusão e lesões renais. Quanto à necessidade de procedimentos complementares, tanto a percutânea quanto a ureterorreno são bons procedimentos que levam à fragmentação completa dos cálculos, dependendo de quem está realizando o procedimento, e tem baixas taxas de reoperação para fragmentação. A conclusão, então, é que tanto a percutânea quanto a ureterorreno apresentam um maior tempo cirúrgico se comparado ao leco e uma menor necessidade de procedimentos auxiliares. Porém, a percutânea apresenta um maior tempo de hospitalização, um maior custo e uma taxa livre de cálculo um pouco maior. E a ureterorreno menos invasiva, mais segura, com menor custo e igualmente eficaz. Então, esse é o ponto que eu venho defender nesse Crossfire. E eu acho que a gente pode ficar com um procedimento mais delicado, minimamente invasivo, mais tranquilo. É sempre melhor optar por isso do que um procedimento mais agressivo, com mãos de Fred Krueger, como a Natália vai tentar defender. Ótimo, Marina, obrigado. Imagina. Natália, Fred Krueger tá aí? Deixa eu tirar minha tela, só um minutinho. Estou aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Eu falei que ia ter volta, né? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Bom, então vamos lá. Eu sou a Natália, sou R4 aqui da urologia, e eu vou defender hoje o uso da percutânea no tratamento de cálculos médios do cálice inferior. Então, eu vou passar mais brevemente aqui, porque a Marina já introduziu o assunto, né? É sempre um desafio tratar cálculos de colo inferior, principalmente pela dificuldade de acesso e as particularidades da anatomia, e não tem consenso nos guidelines quanto à melhor opção terapêutica. Então, o guideline europeu, ele coloca aí, quando a LEC não for uma opção viável, ele coloca o termo endurologia, sem fazer uma clara distinção do que seria preferível, a ureterorreno ou a percutânea, mas o guideline americano, eles já fazem uma preferência pela percutânea quando a gente trata de cálculos de colo inferior de 10 a 20 milímetros. E eu vou abordar aqui justamente esses fatores todos que a Marina já comentou e mostrar por que a percutânea é uma melhor opção de tratamento. Então,
As limitações, a ureterorreno, ela apresenta mais limitações. Então, a gente sabe que quando existe um ângulo infundíbulo pélvico muito agudo, ou para extensões de cálice mais longas que 10 milímetros, como ela já colocou, a gente tem resultados insatisfatórios com a ureterorreno. E isso é muito mais comum do que estruturas no trajeto da punção ou uma vascularização aí, como a gente viu no caso apresentado, ou visceromegalias que prejudiquem completamente aí a nossa possibilidade de punção. Então, só aí a ureterorreno já acaba tendo um pouco mais de limitações. Eu trouxe esse estudo, que é um dos maiores estudos de corte que foi realizado, e nos critérios de exclusão, ele já exclui, então, os pacientes que tinham essas características, né, do ângulo muito agudo, ou a distância do cálice superior a 10 milímetros, então isso já favorece um pouco os resultados da ureterorreno. Mas, mesmo assim, a gente viu um aumento, né, na taxa livre de cálculos dos pacientes submetidos à percutânea, depois de 3 meses que foi feito o controle nesse estudo. E isso às custas de uma menor necessidade de reintervenção. Então, com um único procedimento, as taxas de percutânea as taxas livres de cálculo na percutânea já foram melhores do que da ureterorreno. E aonde sempre acaba sendo a questão aí é em relação às complicações, né? E aqui a gente vê que realmente a percutânea teve uma taxa de complicação um pouco maior do que o ureterorreno, mas se a gente for se atentar ao tipo das complicações, então complicações a partir aí de 3, que são as complicações que necessitam de uma nova abordagem, uma intervenção, na ureterorreno foi até maior a quantidade desse tipo de complicação. E para quem ainda não ficou convencido da segurança da percutânea, eu trouxe aqui também uma meta-análise que incluiu 5 estudos, comparando a mini percutânea, que aí é ainda mais segura do que a percutânea, em mais de 500 pacientes aí que foram divididos entre percutânea e ureterorreno. E aqui também a gente teve uma taxa livre de cálculo favorecendo a percutânea, e já não encontramos mais diferença significativa na quantidade de complicações de ambos os grupos. Também o tempo cirúrgico foi bem equivalente aí para ambos os procedimentos. O tempo de exposição à fluoroscopia também não teve diferença, e também o tempo de internação não teve diferença significativa, então contando bastante a favor aí da mini percutânea, que sem nenhuma complicação a mais, tem taxas melhores de resolução dos cálculos. E um outro fator aqui que nenhum desses estudos trata, mas que eu acho que a gente precisa levar em consideração também quando vai propor o tratamento do cálculo, que é a dureza do cálculo. Nesses estudos, falando especificamente do cálice inferior, nenhum deles abordou essa característica, mas outros estudos falando de cálculos no geral, e que, claro, que se aplicam também a cálculo no cálice inferior, mostram esse ponto, né, de corte de 677 unidades Hausdorff, a partir do qual a percutânea teve uma taxa significativamente maior livre de cálculos do que a ureterorreno. Então, a percutânea mostrou uma maior taxa livre de cálculos, com uma necessidade menor de reintervenções, e se a gente considerar aí a mini percutânea, igualmente segura, com custos semelhantes, tempo de internação, exposição à fluoroscopia. Então, justamente, a Marina colocou aí que para cálculos menos duros, que a gente não quiser invadir muito o paciente, quiser um procedimento mais seguro, sem estar tão preocupado com a taxa livre de cálculos, a gente já tem a LECO. E se a gente estiver realmente querendo uma resolução maior do quadro, a percutânea é o ideal. E a ureterorreno acaba ficando aí meio em cima do muro, nem tão invasivo, mas também não tão resolutivo.
Vou ligar o microfone. Obrigado, Natália. Ótima exposição de ambas. Dá para ver que a literatura, na verdade, ela ainda é um pouco controversa, eu acho, né? Depende da série que você pega, acaba dando dados que favorecem uma outra intervenção, mas, de um modo geral, o que se passa aí, via de regra, é que a percutânea, a mini-percutânea, ela oferece uma taxa de livre de cálculo um pouco mais alta, né, que a cirurgia retrógrada, mas às custas de uma morbidade um pouco maior. Vocês comentaram um pouquinho, mas foi bem rapidamente, né, sobre lipípsia extracorpórea, e a gente vê que no guideline da IUA, eles já nem consideram como possibilidade de tratamento, e da IAU eles deixam em aberto, levando em conta muitos fatores anatômicos para indicar, né? Eu vi que o Renato está na sala. O Renato, você quer comentar um pouco da sua experiência para tratamento desse tipo de cálculo, 10 a 20 milímetros, cálice inferior, se você tem feito, você tem uma experiência ampla aí, o que você tem visto de resultado de sucesso, e se você leva em consideração essas questões anatômicas para indicar. Bom dia a todos, ótimas exposições. 10 a 20 milímetros é um cálculo para a lipípsia extracorpórea que gera muito fragmento, independente de onde ele está, né? Então, assim, se ele estiver no cálice inferior, a questão é a drenagem de fragmentos pela atuação da gravidade. Então, se você fizer uma lipípsia extracorpórea que fragmenta bem o cálculo e depois ajudar a fazer uma drenagem postural, tapotagem, você aumenta muito a taxa de livre de cálculo. Porém, a gente sabe que a partir de 15 milímetros, a lipípsia extracorpórea começa a perder um pouco do poder de resolução após uma sessão. Então, a gente até vai publicar um artigo agora, da nossa experiência aqui de Santa Bárbara, mostrando exatamente isso. A gente tem uma taxa de sucesso de 70%, 72% geral. Mas quando você vê cálculos acima de 15 milímetros, essa taxa de sucesso para a litripsia, com uma sessão somente, cai muito, né? Então, assim, quer considerar a litripsia? Não está errado, mas avisar que você pode necessitar de múltiplas aplicações e drenagem postural. Isso é bem clássico. E quanto a flexível e a percutânea, todos os fatores que você usa para decidir, por exemplo, o sucesso de maleco, tamanho de fundíbulo, quão estreito o fundíbulo é, e o ângulo para o cálice inferior também atua na flexível. Então, os parâmetros que dificultam a leco também dificultam a flexível, né? Então, é sempre um jogo, cálice inferior é sempre um jogo. E tomar cuidado com essas taxas de 87% de stone free, com qualquer das modalidades, que alguns estudos bem realizados, com tomografia após, deixam essas taxas bem mais realísticas, viu? 65%, 70%. Então, a LECO não está muito descartada, não. E o Guideline Europeu de 2021 coloca isso bem claro, viu, pessoal? A LECO é para ser considerada ainda mais no nosso serviço. Aqui, hoje, eu estou fazendo 6 litripsias. Dessas 6, 3 cálice inferior, com certeza. Então, assim, a gente tem bons resultados. Ótimo, Renato. Obrigado. O Neto, vou pedir para você comentar, teve um trabalho que a Marina mostrou, que ela mostrou uma taxa de stone free semelhante, muito semelhante, entre mini percutânea e cirurgia flexível, beirando aí 50%, 70%, como o Renato colocou, talvez uma taxa mais realista do que às vezes a gente vê na literatura. Mas o meu questionamento para você é o que faz você pensar por que a percutânea não consegue superar, em algumas situações, a mini percutânea, né, não consegue superar a flexível? Você quer dizer em taxa livre de cálculo, Ricardo? A Marina mostrou um trabalho com taxas livres de cálculo aí que beira 50% a 70%, que eu acho que é realístico. Mas como a maioria dos trabalhos acaba favorece a stone free rate para percutânea em cima de flexível, por que a mini percutânea, o que se faz você pensar aí o que você consideraria para entender como é que ela não consegue superar essa taxa livre de cálculo em relação à ureteroscopia flexível? É uma pergunta interessante, mas eu acredito que seja, de fato, o calibre do acesso, né? E essa é a grande discussão da mini percutânea. É menos invasivo, tem menos complicação com relação à percutânea tradicional, mas para cálculos, conforme o tamanho do cálculo e a dureza do cálculo aumenta, a nossa fragmentação com a mini percutânea sempre vai ser com a fibra de leite, quer dizer, na maior parte das vezes,
com a fibra de laser. E aí a gente entra numa limitação parecida em termos de tempo de tratamento, em conseguir pulverizar completo, o fluxo fica um pouco menor e no final é isso que impacta numa taxa menor. A percutânea tradicional a gente usa litotridor ultrassônico e consegue uma fragmentação melhor e retirada maior retirada de fragmentos maiores. Então o tamanho do acesso acaba limitando por vezes. Perfeito, Neto. Isso é exatamente esse ponto que eu queria tocar. Eu tenho a mesma impressão que você. Eu acho que a mini percutânea ela tem que ser indicada com um certo cuidado, porque ela tem essas dificuldades, né? A fonte litotridora fica restrito ao uso do laser, que a gente sabe que para cálculos de maior volume nem sempre consegue ser tão efetivo quanto uma litrotripsia mecânica, né? Ultrassônica, balística até. E a sua via de entrada acaba sendo muito estreita, então limita o tipo de energia que você pode usar. Não otimiza a drenagem, então a visualização por vezes é mais dificultosa, né, porque a drenagem do sistema coletor fica um pouco pior. Então eu também entendo que talvez isso dificulte um pouco a eficácia da litripsia quando comparada à percutânea clássica. E a própria densidade do cálculo, né, cálculos mais duros também vai levar um tempo maior, né, além do tamanho. Perfeito. A gente tem mais 4 minutos aqui. Ô Luiz, eu queria que você comentasse, então, para finalizar, existe, então, para cálculos de cálice inferior, eu acho que a dificuldade é essa. Ou você tem que ser capaz de aumentar a efetividade da ureteroscopia flexível, ou você tem que ser capaz de reduzir a morbidade da percutânea, né? Então, nesse sentido, do ponto de vista tecnológico, de fontes de litotridoras, enfim, o que você vê de avanços ou para o futuro, para o presente, para o futuro próximo aí da endurologia, para tentar transpassar essas dificuldades ou melhorar o sucesso nesse aspecto da flexível e da percutânea? Essa colocação é muito boa, Ricardo, porque eu acho que hoje a gente está tendo esses avanços aí nos aparelhos, né? O aparelho digital, o aparelho que, vamos dizer, ele é praticamente descartável, né? Dura algumas horas e aí eles vão reformular o aparelho e volta, né? Então, aquela questão de você ficar defletindo ele, estragar o aparelho, isso aí já não vai ter mais. Porque o cálice inferior, o grande problema na flexível é você forçar o aparelho e quebrar ele. Então, eu acho que esses avanços vão contribuir cada vez mais para a gente ser menos invasivo, e isso, lógico, o paciente participa dessa decisão. Você falar assim, eu vou fazer um furo no rim, eu vou entrar pelo orifício natural, ele sempre vai querer um menos invasivo, vai ter alta no mesmo dia, enfim. Eu acho que isso aí está contribuindo muito. Além disso, o Thulium, que é esse laser novo, que ele é muito mais eficiente, a velocidade muito maior, pulveriza muito melhor, e também a fibra é mais fina, né? Então você consegue defletir melhor para entrar no cálice inferior. Tudo isso vai contribuir para cada vez mais a gente ser menos invasivo, e eu acho que a flexível vai ganhar cada vez mais espaço, e a percutânea vai acabar perdendo. Infelizmente, é uma cirurgia boa de fazer, a gente gosta, tudo, mas eu acho que ela é mais invasiva, né? Então, eu acho que a flexível vai tomando espaço aí nesse sentido. Então, acho que é isso aí. Perfeito, Luiz, eu concordo. Eu acho que essa nova era dos ureteroscópios digitais, né, com vida útil limítrofe, e dos descartáveis, com a redução do custo, eles vão possibilitar um passo a mais aí no uso do flexível para indicações onde você teme o dano ao aparelho, né? E a visualização também muito melhor, né? Quem já teve a oportunidade de operar com ureteroscópio digital, ele faz você visualizar com muito mais precisão, então acho que melhora a sua condição de fragmentação do cálculo, diminui seu tempo cirúrgico e reduz o risco de lesões inadvertidas, né? Então, eu acho que são meios de minimizar morbidade e ganhar tempo com a flexível, e a fibra de supertúlio realmente eu acho que talvez seja o grande avanço aí nessa nova era do tratamento endoscópico, pelo que você falou, né, muito mais energia, né, na geração, na fragmentação do cálculo, então a possibilidade de pulverizar cálculos de maior tamanho em tempo menor, e essa possibilidade da deflexão, né, que acaba limitando, aí às vezes tira até 20% da deflexão, né,
o cálice inferior, acho que é um grande avanço. Na parte da percutânea, eu concordo com você, conforme a flexível vá avançando, provavelmente a percutânea vai perder terreno, e eu acho que talvez as novidades estejam tentando centralizar ali na otimização da eficácia da mini percutânea, né? E nesse sentido, eu vi uma vez uma apresentação nesses milhões de lives aí online que estavam sendo feitas, de uma bainha permanente, né, está sendo desenvolvida na China, eu não sei se chegou a ver isso, que ela irriga e aspira ao mesmo tempo, então ela otimiza muito a drenagem, mais ou menos com aquele sistema da Petra, né, da Clearpetra, mas tentando otimizar, né, essa visualização e a retirada dos fragmentos no acesso percutâneo. Então, talvez seja o contraponto aí em tentar manter a percutânea igualmente eficaz e menos mórbida, né? Bem, acho que é isso, Cássio. São 8h30 da manhã, vou encerrar a reunião. Agradeço novamente a Marina pela exposição dos casos, a Natália pelo contraponto no Crossfire, o grupo todo da endurologia ali, Dr. Luiz, Dr. Vilmar, Dr. Renato, e volta a palavra aí para o Cássio encerrar. Então, bom dia a todos, ótima exposição, o grupo crescendo, agora com o Vilmar participando mais ativamente das atividades aqui na Unicamp, no período diurno, e nós esperamos que vocês sempre tragam casos aqui na reunião. Bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia, um abraço. Bom dia. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Martim, Natália. Bom dia a todo mundo. Bom dia, obrigado.